A tecnologia está transformando profundamente a maneira como a religião é praticada e vivenciada no mundo. Aplicativos de celular, redes sociais e inteligência artificial estão tornando a fé mais acessível, permitindo que indivíduos encontrem ensinamentos religiosos, comunidades de fé e até orientação espiritual sem a necessidade de intermediários tradicionais. E embora o número de pessoas afiliadas a religiões organizadas esteja em declínio em países ocidentais como os Estados Unidos e Europa, a religião continua a crescer em regiões como o Oriente Médio, Ásia, América Latina e, nesse contexto, ferramentas como TikTok, Instagram, YouTube são usadas por religiosos e influenciadores para compartilhar tradições, responder perguntas e conectar seguidores, promovendo um mercado espiritual global, por assim dizer. E além disso, a inteligência artificial está sendo adotada para auxiliar na prática religiosa, como na criação de sermões e orações, enquanto robôs como Santeo ajudam pessoas isoladas ou com dificuldade de mobilidade a se conectarem com suas crenças. No entanto, críticas surgem em relação à perda do toque humano e ao risco de respostas descontextualizadas, levantando questões sobre equilíbrio entre religião e espiritualidade. A combinação entre tradição e inovação tecnológica oferece novas formas de vivenciar a fé, desafiando as religiões a se adaptarem a esse futuro digital. Isso pode abrir espaço para um renascimento religioso, mas também exige reflexões sobre os limites éticos e espirituais dessas transformações. Eu convido você agora a ouvir uma conversa acalorada e profunda sobre o tema. E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um da Deep Dive, o podcast que mergulha de cabeça nos assuntos que importam. Isso aí. Hoje, vamos navegar por um mar de informação, desvendar um tema que, assim, de cara parece meio contraditório, a intersecção entre religião e tecnologia. Parece mesmo, né? Afinal, a gente está falando de duas esferas que tradicionalmente ocupam espaços bem distintos, né? Tipo, uma voltada para a fé, a busca por significado, transcendência. É. E a outra, conectada ao mundo material, à inovação, a busca por soluções práticas para os desafios da vida. É tipo dois mundos à parte. Exato. Mas que na era digital se encontram e se transformam mutuamente. Total. E esse encontro, ele nos leva a uns questionamentos bem interessantes. Por exemplo, como a tecnologia está impactando as práticas religiosas? Será que ela está contribuindo para o declínio da fé, como alguns teóricos pregam? Ou será que a gente está presenciando, sei lá, o surgimento de uma nova forma de religiosidade, impulsionada pelas ferramentas digitais? São questões complexas, fascinantes, né? Que merecem um olhar atento da gente. Com certeza. E para a gente se guiar nessa análise, vamos recorrer aos dados, às pesquisas, às vozes de especialistas que se debruçam sobre esse tema. Perfeito. E já para começar, vamos analisar uma estatística que, por si só, já nos coloca inteira mover disso, né? Uma pesquisa do Gallup, lá nos Estados Unidos, mostrou que em 1952, 98% dos americanos acreditavam em Deus. Em 2022, esse número caiu para 81%. Caramba! Ou seja, a gente vai falando de uma queda significativa, que parece indicar um declínio da religiosidade, pelo menos nos países desenvolvidos. Sem dúvida, essa estatística é um ponto de partida importante para nossa discussão. Mas, antes da gente tirar conclusões precipitadas, é fundamental contextualizar essa informação. De fato, pesquisas apontam para um declínio da religiosidade tradicional, principalmente em países ocidentais, onde o acesso à educação, à ciência, à tecnologia tem crescido de forma exponencial, né, nas últimas décadas. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com um fenômeno intrigante. A explosão de conteúdo religioso no ambiente online. Verdade. As redes sociais tão cheias de perfis, páginas, grupos dedicados à fé, espiritualidade, aplicativos para smartphones facilitam a vida dos fiéis, né? Seja na hora de encontrar locais de culto, de ver textos sagrados, de se conectar com comunidades que compartilham da mesma crença. E esse aparente paradoxo, né? Entre o declínio da religiosidade tradicional e a ascensão da fé online, coloca a gente diante de um desafio, decifrar as nuances dessa relação e entender como a tecnologia está reconfigurando a paisagem religiosa no mundo contemporâneo. E para a gente se aventurar nessa empreitada, a gente conta com a expertise do nosso convidado, que além de profundo conhecedor do tema, tem um olhar crítico, né? E perspicaz sobre as implicações da tecnologia na vida social, na cultura e, claro, na fé. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando minhas reflexões e aprendendo com vocês, com os ouvintes, né?
nesse mergulho profundo no universo da religião digital. Então, vamos começar desvendando essa aparente contradição, né? Se por um lado a gente observa um declínio da religiosidade tradicional em alguns países, por outro a gente vê a fé se manifestando de forma vibrante no mundo digital. Como explicar essa dicotomia? Bom, como a gente mencionou, o declínio da religiosidade é mais evidente em países desenvolvidos, né? Onde o individualismo, o materialismo, o ceticismo têm ganhado terreno nas últimas décadas. Mas em outras regiões do mundo, como na África, na América Latina, no Oriente Médio, a religião continua exercendo um papel central na vida das pessoas, né? Influenciando a cultura, a política, os costumes. E a projeção, se não me engano, é de que em 2070 o número de muçulmanos no mundo ultrapasse de cristãos, né? Exatamente. É. E esse dado nos leva a refletir sobre a complexidade do tema, né? A religião não é um bloco monolítico e imutável. Ela se transforma, se adapta aos novos tempos, às novas realidades sociais, culturais, tecnológicas. E nesse processo de transformação, a tecnologia tem atuado como um catalisador, acelerando mudanças, criando novas possibilidades, novos desafios. Interessante. Ou seja, a gente não pode falar em declínio da religião como um fenômeno global, homogêneo, né? Não. É preciso levar em conta as especificidades de cada região, de cada cultura, de cada contexto social. Com certeza. E é importante lembrar que mesmo em países onde a religiosidade tradicional está em declínio, a busca por sentido, por transcendência, por conexão com algo maior que si mesmo, continua presente na vida das pessoas, né? Essa busca pode se manifestar de diversas formas, seja através da arte, da música, da filosofia, do ativismo social e, claro, da religião que se reinventa e se adapta aos novos tempos. E nesse processo de reinversão, a tecnologia assume um papel fundamental, né? Sem dúvida, a tecnologia está mudando a forma como as pessoas se conectam com a religião, como acessam informações, como compartilham suas crenças, como se organizam em comunidades, como vivenciam a sua fé no dia a dia. A gente vê isso, por exemplo, na proliferação de aplicativos religiosos, né? Que oferece uma gama de serviços, desde a localização de igrejas, templos, mesquitas, até a leitura de textos sagrados, a transmissão de cultos online, a organização de grupos de estudo, de oração. Exato. E além dos aplicativos, as redes sociais também se tornaram um espaço importante para a expressão da fé, para o debate religioso, para a evangelização. A gente vê líderes religiosos utilizando plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, para disseminar seus ensinamentos, se conectar com fiéis, atrair novos seguidores. E o interessante é que nesse ambiente digital, a religião se torna mais acessível, mais democrática, mais horizontal, né? As pessoas têm acesso a uma diversidade de informações, de perspectivas, de tradições religiosas. Sem dúvida. A internet rompeu com as barreiras geográficas, culturais que antes limitavam o acesso ao conhecimento religioso. Hoje, qualquer pessoa com o smartphone na mão pode se conectar com comunidades religiosas do mundo inteiro, participar de debates, aprender sobre diferentes crenças, buscar respostas para suas dúvidas, fortalecer sua fé. E essa democratização do conhecimento religioso, essa possibilidade de ter acesso a diferentes vozes, diferentes perspectivas, diferentes interpretações, é um dos aspectos mais fascinantes da relação entre religião e tecnologia, né? Concordo. E além da democratização do conhecimento, a tecnologia também tem contribuído para a revitalização de tradições religiosas que estavam em risco de desaparecer. Como assim? Você pode dar algum exemplo? Claro. A gente pode citar, por exemplo, o caso da Shanjin Songhai Lawrence, uma dançarina Hopi que utiliza as redes sociais para divulgar a cultura e a espiritualidade do seu povo. Ela compartilha vídeos de suas danças, explica o significado dos rituais, ensina a confecção de trajes e adereços tradicionais. E através da internet ela consegue alcançar um público global, preservando e revitalizando uma tradição ancestral que, de outra forma, estaria restrita a um pequeno grupo de pessoas. Que exemplo inspirador, né? E a gente vê casos semelhantes em outras tradições religiosas, como no judaísmo, no islamismo, no budismo, onde líderes religiosos utilizam as ferramentas digitais para ensinar, para dialogar, para conectar pessoas, para manter viva a chama da fé. Exatamente. A tecnologia, nesse sentido, atua como um fio condutor, conectando o passado ao presente, preservando a memória, a cultura, a espiritualidade de diferentes povos. E além de preservar o passado, a tecnologia também está abrindo caminho para novas formas de vivenciar a fé, né? Novas formas de se conectar com o sagrado. E um dos exemplos mais emblemáticos dessa nova era da religião digital é o uso da inteligência artificial em contextos religiosos. Verdade. A inteligência artificial, com a sua capacidade de processar dados, de aprender, de criar, está sendo utilizada de maneiras inovadoras por líderes religiosos, instituições, comunidades de fé. E essa relação entre IA e religião, que ainda está engatinhando, promete revolucionar a forma como as pessoas experimentam, compreendem e praticam a fé no futuro. E para a gente entender melhor essa nova fronteira da religião digital,
vamos mergulhar nos exemplos, nas histórias, nas polêmicas que envolvem o uso da IA em contextos religiosos. Com certeza. E preparem-se, porque isso é um terreno fértil em inovações, em dilemas éticos, em questionamentos que nos levam a repensar a própria natureza da fé, da espiritualidade, da relação entre o humano e o divino. Retomando nossa conversa, acho que é importante a gente analisar mais a fundo como a tecnologia está impactando a forma como a gente vivencia a fé no dia a dia, né? E como você bem mencionou, a inteligência artificial é um dos campos mais promissores e, ao mesmo tempo, mais desafiadores nesse cenário. Com certeza. E para a gente começar a desvendar esse universo da IA aplicada à religião, que tal a gente explorar uns exemplos concretos de como essa tecnologia está sendo usada por líderes religiosos, instituições e comunidades de fé? Ótimo. A gente pode começar falando do padre Kalu Dasadikari, um sacerdote do templo Sri Radhakrishna, em Utah, nos Estados Unidos. Ele tem usado o Google Gemini, uma ferramenta de inteligência artificial, para compor raps sobre Hare Krishna. Raps sobre Hare Krishna. Interessante. E como ele avalia essa experiência? A IA consegue capturar a essência da mensagem religiosa dele, a musicalidade dos mantras. Ele relata que a ferramenta tem sido um estímulo à criatividade. Claro que ainda revisa e edita as letras, mas a IA ajuda a dar o pontapé inicial, sabe? A gerar ideias, rimas, ritmos que ele talvez não tivesse explorado sozinho. Que legal. Então, nesse caso, a IA funciona como parceiro criativo, expandindo as possibilidades do compositor humano. Mas em outros contextos, como a IA está sendo usada para além da composição musical? Temos o exemplo do Ed Stetzer, reitor da Talbot School of Theology na Califórnia. Ele usou o ChatGPT para pesquisar citações de pais da igreja sobre a doutrina Solus Christus, que para nossos ouvintes que não estão familiarizados com o termo, é um conceito central no cristianismo que enfatiza que a salvação só é possível através de Cristo. Então, nesse caso, a IA está sendo usada como uma ferramenta de pesquisa, auxiliando na busca por informações relevantes dentro de um vasto corpus de textos religiosos. Exatamente. E o Ed Stetzer destaca que, embora a IA nem sempre acerte na mosca, ela agiliza o processo de pesquisa, apontando caminhos, levantando hipóteses que podem ser aprofundadas pelo pesquisador humano. Fascinante. A IA como um auxiliar de pesquisa, um guia no labirinto do conhecimento religioso. Mas e quando a gente fala de interação direta com os fiéis? A IA pode desempenhar esse papel. Pode sim. Já existem exemplos disso acontecendo no mundo real. No Japão, por exemplo, o templo Kodaiji tem um robô chamado Mindar, que representa Kenon, a divindade budista da compaixão. Ele foi criado para ensinar os preceitos do budismo aos visitantes do templo, respondendo perguntas, recitando sutras e interagindo de forma, digamos, compassiva. Um robô sacerdote. Incrível! Mas será que os fiéis se sentem à vontade para interagir com a máquina, para confessar seus pecados, para buscar orientação espiritual? Afinal, a religião tradicionalmente se baseia na relação humana, no contato pessoal, na empatia, na troca de experiências. Essa é uma questão que divide opiniões. Alguns acreditam que a IA pode complementar o trabalho dos líderes religiosos, liberando-os de tarefas mais repetitivas, sabe? Permitindo que se dediquem a questões mais complexas, que exigem sensibilidade, discernimento, orientação espiritual individualizada. Faz sentido. A IA é como um facilitador, um apoio logístico, digamos assim, para os líderes religiosos. Mas e do ponto de vista dos fiéis? Será que eles realmente se sentem acolhidos, ouvidos, compreendidos por uma máquina? Aí é que entra as questões éticas, os dilemas que a gente precisa enfrentar ao discutir o papel da IA na religião. Será que a máquina pode substituir o humano na esfera da fé? Será que a IA, por mais avançada que seja, consegue realmente compreender a complexidade da alma humana, as nuances da experiência religiosa, o mistério da fé? Questões profundas e desafiadoras. E que nos levam de volta à obra Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que a gente mencionou na primeira parte do programa. Exatamente. Aquele clássico da ficção científica que nos apresenta uma sociedade distópica, onde a tecnologia eliminou a religião, substituindo-a por uma espécie de culto à ciência, ao progresso, ao prazer. Um mundo onde as pessoas buscam a felicidade artificial, através do consumo desenfreado, da manipulação genética, das drogas que alteram a consciência. Um mundo asséptico, controlado, onde não há espaço para fé, para espiritualidade, para busca por significado. E essa obra, por mais futurista que pareça, nos leva a refletir sobre os rumos da nossa própria sociedade. Será que estamos caminhando para um futuro similar? Onde a tecnologia vai ocupar o lugar da religião, da espiritualidade, da busca por transcendência? É uma pergunta que não tem resposta fácil. Mas acho que é importante a gente se manter vigilante, crítico, reflexivo diante dos avanços tecnológicos, para garantir que a tecnologia seja utilizada para promover o bem-estar humano, a justiça social, o desenvolvimento sustentável, e não para nos alienar, nos controlar, nos aprisionar num mundo artificial, desprovido de sentido, de beleza, de mistério. Concordo. E nesse sentido, a educação,
O debate público, a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas para a área de tecnologia são fundamentais para garantir que a gente não repita os erros do passado, que a gente não crie um futuro distópico como retratado pelo Huxley na obra dele. E, para além da questão da distopia, acho que é importante a gente analisar como a tecnologia está impactando a nossa própria subjetividade, a nossa forma de pensar, de sentir, de se relacionar com o mundo, com o outro, com nós mesmos. Verdade. A gente vive numa era de hiperconectividade, né? De informação instantânea, de estímulos constantes. E essa imersão no mundo digital tem um impacto profundo na nossa psique, na nossa forma de perceber a realidade, de processar informações, de construir narrativas, de dar sentido à vida. E, nesse contexto, como religião se insere? Como ela se adapta a essa nova realidade? A essa nova forma de ser humano, moldada pela tecnologia? Acho que a gente está vivendo um momento de transição, de reconfiguração da paisagem religiosa. As religiões tradicionais, com suas estruturas hierárquicas, seus dogmas, seus rituais, estão sendo desafiadas a se adaptar ao mundo digital, né? Dialogar com as novas gerações, a buscar novas formas de se conectar com as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vê surgindo novas formas de religiosidade, novas espiritualidades que incorporam elementos da cultura digital, da linguagem da internet, da estética dos games, das redes sociais. Exatamente. A gente vê comunidades online se formando em torno de crenças, de valores, de práticas espirituais que muitas vezes não se encaixam nas categorias tradicionais de religião. E essas novas formas de religiosidade, de espiritualidade, desafiam as nossas definições, as nossas categorias, né? Nos obrigam a repensar o que a gente entende por religião, por fé, por transcendência no século XXI. Com certeza. E acho que é importante a gente estar aberto a esse novo cenário, né? A essa diversidade de expressões religiosas, a essa busca por sentido, por conexão, por transcendência, que se manifesta de diferentes formas no mundo contemporâneo. E nesse processo de descoberta, de aprendizado, de transformação, a gente não pode se esquecer da importância do diálogo, do respeito, da empatia. Afinal, por mais diferentes que sejam as nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências, a gente compartilha algo fundamental, né? A busca por um mundo melhor, por uma vida mais plena, por um futuro mais justo, mais humano, mais fraterno. Perfeito. A gente precisa construir pontes em vez de muros. A gente precisa cultivar o diálogo em vez da intolerância. A gente precisa buscar o que nos une em vez de focar no que nos separa. E a tecnologia, se utilizada com sabedoria, com ética, com responsabilidade, pode ser uma ferramenta poderosa para promover a paz, o entendimento e a colaboração entre os povos. Concordo plenamente. A tecnologia, por si só, não é benigna nem maléfica, né? O que define o seu impacto é a forma como a gente a utiliza, os valores que a norteiam. E quando a gente fala de religião, um tema tão central para a humanidade, a responsabilidade, o cuidado, a busca por um uso ético da tecnologia se tornam ainda mais imperativos. E para a gente continuar essa conversa tão importante, a gente vai fazer uma pausa rápida e volta já com a terceira e última parte do nosso mergulho profundo na relação entre religião e tecnologia. Até daqui a pouco. E de volta com The Deep Dive para a última parte da nossa imersão nesse universo fascinante e complexo da religião na era digital. Ao longo do nosso papo, a gente explorou as múltiplas formas como a tecnologia está moldando a fé, né? Desde aplicativos que facilitam a vida dos fiéis, até robôs que assumem funções tradicionalmente atribuídas a líderes religiosos. É isso aí. Vimos exemplos de líderes religiosos que usam as redes sociais para ampliar o alcance da sua mensagem, né? Para se conectar com novas gerações e até para revitalizar tradições ancestrais que estavam em risco de desaparecer. Analisamos também o uso da inteligência artificial na composição de músicas, na pesquisa teológica, na criação de experiências imersivas que simulam locais sagrados, rituais religiosos. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos nos aprofundar em um dos aspectos mais desafiadores dessa relação, né? As implicações éticas da inteligência artificial na religião. É um terreno pantanoso, sem dúvida. A IA, com seu potencial de aprendizado, processamento e até mesmo de criatividade, coloca a gente diante de questões éticas e filosóficas que a gente ainda está começando a desvendar. Por exemplo, quando um chatbot oferece orientação espiritual ou interpreta textos sagrados, quem se torna responsável pelo conteúdo? O programador. A instituição religiosa que utiliza, ou a própria máquina. Eis o dilema. E a verdade é que ainda não temos respostas prontas para essas perguntas, né? O que a gente sabe é que a IA tem constante evolução, e à medida que ela se torna mais sofisticada, mais autônoma, a necessidade de um debate ético aprofundado se torna ainda mais urgente. E além da questão da autoria e da responsabilidade, a IA também pode ser utilizada para manipular pessoas, né? Influenciar suas crenças e até disseminar desinformação e extremismo. Em se tratando de religião, um tema tão sensível, tão ligado à identidade e aos valores das pessoas, esse risco se torna ainda mais preocupante. Com certeza. A gente viu como as fake news e os algoritmos das redes sociais podem criar bolhas de informação, né? Reforçar preconceitos, radicalizar posições.
E a religião, infelizmente, também pode ser instrumentalizada para fins políticos para manipular e controlar as massas. É um cenário que exige atenção, cautela, discernimento, mas em vez de sucumbir ao medo, ao pessimismo, acho que a gente precisa encarar essa nova era como uma oportunidade para reavaliar o papel da tecnologia na sociedade, né? Para buscar soluções éticas e responsáveis para o uso da IA. Concordo plenamente. A tecnologia por si só não é benigna nem maléfica, né? O que define o seu impacto é a forma como a gente utiliza, os valores que a norteiam. E quando a gente fala de religião, um tema tão central para a humanidade, a responsabilidade, o cuidado, a busca por um uso ético da tecnologia se tornam ainda mais imperativos. E para além dos dilemas éticos, a gente precisa também refletir sobre o impacto da tecnologia na nossa própria experiência religiosa, na nossa forma de se conectar com o sagrado. Será que a virtualização da fé, a mediação tecnológica da experiência religiosa não nos afasta da essência daquilo que a gente busca? É uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para nos aproximar daquilo que a gente considera sagrado, mas também pode nos alienar, né? Nos aprisionar num mundo virtual desconectado da realidade, do outro, de nós mesmos. E aí, mais uma vez, a gente volta à questão do equilíbrio, do bom senso, da sabedoria no uso da tecnologia. A chave para uma relação saudável com o mundo digital, seja na esfera religiosa ou em qualquer outra, reside na nossa capacidade de usar as ferramentas tecnológicas de forma consciente, crítica, ética, sem se deixar dominar por elas. E nesse processo de busca por equilíbrio, de discernimento, de uso responsável da tecnologia, a gente não pode perder de vista os valores humanos que nos guiam, os princípios éticos que norteiam as nossas ações, né? A busca por um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde a tecnologia seja utilizada a serviço do bem comum, da paz, do desenvolvimento humano integral. E com essa mensagem de esperança, de otimismo realista, a gente encerra nosso mergulho profundo na relação entre religião e tecnologia. Espero que esse mergulho tenha sido instigante, provocador, que tenha despertado reflexões, questionamentos e, quem sabe, até inspirado novos caminhos, né? Novas formas de vivenciar a fé, de buscar o sentido da vida, de construir um futuro mais humano, mais justo, mais conectado àquilo que realmente importa. É isso aí. E lembrem-se, a conversa não termina aqui, continuem explorando, questionando, buscando, compartilhando suas experiências, suas reflexões, suas dúvidas. Afinal, o conhecimento é uma jornada sem fim, né? Uma busca constante por luz, por sabedoria, por transformação. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima.